Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E como sempre, convido você, faça parte dessa corrente do bem, faça parte dessa corrente que transforma vidas. Nós temos aqui no Face, programa Trilha Social, você pode assistir ali tantas pessoas que fazem coisas maravilhosas para a nossa sociedade, transformam vidas em vários bairros do nosso estado, algumas pessoas também de fora do nosso estado, mostrando aquilo que fazem de bom para transformar vidas. Você pode se inspirar em uma delas, fazer parte de algum desses projetos, ou se você tem um projeto, você pode entrar em contato conosco também pelo programa trilhasocial@bal.com.br e a gente vai ter a máxima alegria em recebê-lo aqui, ou recebê-la em nosso programa para falar daquilo que você faz. Afinal de contas, o bem precisa de um espaço midiático para que as pessoas saibam como fazer o bem. E falando em fazer o bem, o nosso jovem também precisa de ser encaminhado. Os nossos jovens precisam de muita força. Houve um projeto falando sobre a questão do desarmamento infantil e uma criança escreveu uma frase que me impactou. Ela disse assim, para que a arma, que brincadeira com arma não tem graça, tem morte. Então, veja, se uma criança é capaz de pensar, de refletir, nós sabemos que quanto mais armas, mais mortes, até uma criança é capaz de ver. Já está na hora da gente pensar quais são as ferramentas que nós vamos utilizar na nossa sociedade para que ela melhore. Com certeza, temos que ter uma polícia que é a repressão legítima, necessária para aqueles que estão cometendo delitos, mas e nós que fazemos a maior parte da sociedade? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo pela educação? E falando em educação, aqui nós vamos falar de uma ferramenta muito boa para o jovem, aquele jovem que está começando a sua vida, às vezes não tem a oportunidade, dentro da escola às vezes não tem um esporte, e nós vamos falar agora com Rayana Maria de Melo Rodrigues. Ela é da Casa dos Amarelinhos, ali o antigo Consolador, né? E é coordenadora do projeto Esporte que Transforma. E é sobre isso que nós vamos falar. Eles fazem várias ações e essa é apenas uma delas, e ela é responsável por essa parte maravilhosa de trabalhar com jovens. Rayana, prazer em recebê-la no nosso programa. Prazer é nosso. Rayana, como é que você chegou? Qual a sua formação? Eu sou professora de Educação Física. Sim. Estou formada desde 2014 e entrei no Consolador por meio de uma seleção para trabalhar lá como profissional da área. Isso. E me diga, você já fez trabalho voluntário na sua vida? Já fiz alguns trabalhos voluntários, inclusive durante a formação a gente tem algumas atividades, né, com as crianças lá na UFAL mesmo. E eu já trabalhei também em outros projetos com as crianças do Reginaldo e também agora com a oportunidade de trabalhar não voluntariamente, mas com esse trabalho social lá na ONG O Consolador. Me diga, esse trabalho, quando você fez o trabalho voluntário, qual foi a lição que você tomou para você? O carinho que a gente recebe, né, eu acho que paga qualquer coisa, porque a criança ou aquele que a gente presta, né, qualquer auxílio, qualquer ajuda, a gente tem um retorno no olhar, um retorno de ver que que todo mundo é igual, né, que não existe distinção, que diante do meio que a gente vive há essa questão da desigualdade que afasta, né, e através do trabalho social a gente sente essa aproximação e vê que essas coisas são menor. Né, que não leva a gente a lugar nenhum. Exatamente. Né? Aliás, nos leva à exclusão. Né? E a exclusão, ela só promove violência. Com certeza. Mas, Rayana, na Casa dos Amarelinhos, você como coordenadora de esporte, qual a faixa etária que você está atendendo? Lá a gente atende desde os 7 anos de idade até a idade adulta. Né? Dentro do projeto Esporte que Transforma, a gente tem de 7 a 17 anos, mas a gente também tem atividades para idosos com hidroginástica, tem atividades para adultos, né, modalidades esportivas para adultos, também tem aulas de zumba, que é aberto também para qualquer idade. Para a comunidade. Isso. É aberto para a comunidade. O projeto zumba, é né? sim. Não, a aula de zumba ela tem uma pequena taxa que paga,
mas é para todo mundo que quiser participar. E esse esporte as crianças não têm nada, é gratuito? Isso, as atividades do projeto elas são gratuitas para todas as crianças que moram, né, ali perto do bairro do Prado, nas redondezas e que estudam em escola pública. E é uma exigência, né, muito importante, porque às vezes a criança ela tem aquela vontade de fazer esporte, mas o fato de não estar na escola, e se ela quer entrar, então vocês também colaboram para que essa criança que ainda não está na escola, ela ser inserida dentro da educação? Sim, a proposta do projeto é justamente essa, de educar por meio do esporte, mas em parceria com as escolas, né? Tanto que uma das regras do projeto é que ele funcione no contraturno escolar, já incentivando que a criança permaneça na escola e à tarde faça atividade conosco. E ela passa a tarde com vocês? Isso. Elas têm 2 horas de atividades semanais, né? Fora alguns eventos que também a gente promove, a gente sempre está promovendo eventos, que eventos também são gratuitos e também são abertos à comunidade, para quem quiser participar, né? E a gente faz esse trabalho junto com a escola, de acompanhamento e de desenvolvimento da criança como um todo. Mas, Rayana, você decidiu seguir essa linha, né? Fez educação física. O que te fez escolher essa área? Eu sou apaixonada por esporte, né? Eu, quando mais nova, já cresci nesse meio, né? Já fui atleta de natação, então... Mas foi por incentivo? Não, foi... Alguém da sua família já praticava? Tinha alguém que já tinha seguido algo semelhante? Não, na verdade não, mas sempre teve essa aptidão pelo esporte, né? Nada profissional, nada de, você tem que fazer, não. Era muito mais pela questão da aptidão, dali, do momento e da gente praticar, mas nada forçado. E qual que é a experiência que você traz para esses garotos que você assimilou? Não só do exercício em si, mas porque o que eu percebo é que além do trabalho que vai ser feito, existe também os valores que são passados. Isso. A gente trabalha com o esporte educacional, né, e que durante a minha graduação a gente não teve essa oportunidade de ter esse conhecimento e através do Consolador, através do Centro de Referência Esportiva de Alagoas, que foi o primeiro projeto, a gente teve a capacitação nessa metodologia e viu os 5 princípios, que é justamente sobre o que a gente falou, dessa questão de exclusão que não existe. Quais são os 5 princípios? Inclusão de todos, respeito à diversidade, construção coletiva, educação integral e rumo à autonomia. Então, esses 5 princípios, eles estão ligados e são trabalhados durante todo o momento nas nossas aulas, para as crianças aprenderem, além do esporte, além dos fundamentos do esporte, elas aprenderem a ser crianças solidárias, críticas e autônomas na sociedade que a gente vive hoje. Saber como se conduzir enquanto cidadão. Isso, e respeitar sempre a limitação do outro, respeitar o próximo, saber conversar e resolver os conflitos que acontecem durante o jogo. Porque num jogo não tem como não acontecer conflitos. Se eles não aprenderem, não tiverem uma direção para saber como se direcionar, vai ser muito difícil, né? Exatamente. Vocês agora estão fazendo uma inscrição para as pessoas, as crianças, os jovens que querem participar dos projetos que o Consolador oferece, é isso? Isso. O projeto, ele atende aqui em Maceió e em mais 5 municípios do estado. A gente tem Jequiá, Coruripe, Piaçabuçu, Pilar e São Miguel dos Campos. Então, a gente atende a mais de 1.800 crianças no projeto, né, de forma gratuita, e as inscrições elas são abertas para as crianças que estudam na rede pública desses municípios. Aí a gente faz essas atividades, inclusive a gente vai ter um festival que a gente vai promover amanhã, vai ser no Pontal da Barra, amanhã, dia 23 de março. Aí vai funcionar de 1h30 da tarde até as 5, a gente vai ter 14 modalidades esportivas, dentre elas a gente vai ter o rugby, o slackline, que são modalidades que eles não estão acostumados a ter essa vivência. Então a gente vai ter lá um dia repleto de atividade, vai ter muito lanche, vai ter muita diversão, muita música, e a gente está fazendo isso, né, como os outros eventos que a gente também organiza. E o evento também é aberto às pessoas que querem assistir? Isso. E acontece em qual local? Ele vai acontecer lá no Complexo Gonçalo Menin de Lins, que é lá no Pontal da Barra, que é o festival que a gente vai organizar. É uma parceria? Isso. É uma parceria com a prefeitura, a gente conversou com o pessoal para
para conseguir o espaço para realizar esse evento. Então, vai ser no Pontal da Barra, no Complexo? Complexo Gonçalo Menin de Lins, a partir de 1h30 da tarde. É só chegar? É só chegar. Tem que pagar para ver? Não, é tudo gratuito. Tudo gratuito, muito bom. E qual é o horário? Ele começa a partir de 1h30 e vai até às 17 horas. Às 17 horas. Então, você que se interessa, é até bom porque conhece um pouco do projeto, né? E você que se interessa em ser voluntário também no projeto, vá lá para conhecer um pouco, conhecer as pessoas, conhecer a Rayana de perto, né? Dar um abraço nela e também ouvir um pouco do trabalho que ela faz lá, mais a miúde, né? E também fazer parte dessa grande ciranda do bem, que é esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Através da parceria, o Consolador, ele consegue verba para poder ter os profissionais que trabalham todos os dias, porque você trabalha todo dia. Isso, não é? Isso. Não são todas as pessoas que podem ter essa disponibilidade de voluntariado, mas também é algo que é oferecido para a sociedade gratuitamente. Então, é uma preocupação do Consolador, da Casa dos Amarelinhos, oferecer Amarelinhas, né? Isso. A Casa das Amarelinhas oferecer essa ajuda. E é uma parceria com qual instituição? A gente tem um patrocínio da Petrobras, né, que verbaliza todas as ações do projeto, e com a ONG O Consolador, que a gente promove por meio deles, ela realiza e a Petrobras patrocina o projeto Esporte que Transforma. E me diga assim, vai haver também um seminário? Isso. Paralelo às atividades esportivas, a gente também capacita professores e estudantes de educação física, dentro dessa metodologia do esporte educacional. Então, para finalizar essa capacitação que a gente iniciou em agosto do ano passado, para fechar com chave de ouro, a gente vai organizar o 2º seminário alagoano de esporte educacional. Ele vai acontecer no dia 29 de março, a partir das 8 horas, no Hotel Maceió Atlantic Suites, que é o antigo Meliá. Aí a gente vai organizar, as inscrições também são gratuitas, são 500 vagas que a gente tem para professores e estudantes de educação física, para a gente melhorar e aprimorar o nosso conhecimento dentro da nossa área. Como é que as pessoas fazem para se inscrever? A inscrição ela é gratuita, é por meio do site consolador.org.br. Assim que aparecer, que digitar lá o site, vai aparecer o link direto para a inscrição do seminário. E é só apertar lá, seguir o passo a passo, é bem fácil, é bem simples e já está garantida a sua participação no evento. E me diga, quando a gente fala de esporte, nós temos aí o esporte, ele transforma Com o aluno. certeza. Você já teve oportunidade? Há quanto tempo você trabalha na casa? Vou fazer 5 anos. 5 anos. Então, são 5 anos trabalhando com jovens. Quais as dificuldades maiores que porque sempre tem alguns que marcam, alguns jovens que marcam a história de quem está ali na Casa das Amarelinhas, no caso do esporte. Me fale de algum caso de grande transformação. E que também, porque, é claro, se transforma a pessoa que recebeu, mas transforma a pessoa que também doou. Com certeza, e a gente aprende muito com essa troca com o aluno, né? A gente tem vários casos lá, graças a Deus, de crescimento e de evolução do cidadão como um todo. Eu tive particularmente um aluno, o nome dele é Gabriel, ele no começo do projeto, em 2014, quando eu entrei na instituição, ele era um pouco problemático, não conseguia conviver junto com os colegas, né? Tinha algumas dificuldades durante a aula e às vezes ele era muito incompreendido, né? Então, a partir daí e a partir dentro dessa metodologia do esporte educacional que oportunizou a gente ter essa troca e esse diálogo de não só professor-aluno, mas de essa relação de amigo mesmo. E a gente pôde conversar, ele pôde partilhar alguns problemas que aconteciam na casa dele. E nisso a gente conversando e estimulando sempre a ele querer coisas boas para ele. E hoje ele continua lá no Consolador e ele mudou bastante. Foi um processo gradativo, não foi do dia para a noite, né? A gente está falando aí de mais de 4 anos de trabalho com ele. Então ele ficou 4 anos com vocês? Ele ainda continua lá. Mas, assim, é uma coisa lá. que eu gostaria de saber, como você agora fez essa colocação. Então, quando a pessoa faz uma inscrição, um jovem, ele pode passar vários anos junto Vários. Enquanto tiver projeto, a gente está lá. E aí ele vai participando de toda a transformação de tudo que é ofertado pela casa. Isso. Além do esporte,
eles também passam por alguma outra atividade? A gente lá tem um acompanhamento, né, de um assistente social, que ele faz alguns encaminhamentos. Caso a criança tiver algum problema, a família identificar algum problema, que queira fazer o encaminhamento, a gente tem, né, uma equipe para isso, a gente tem um assistente social que faz esse trabalho com os meninos e encaminha para os órgãos que são responsáveis. Né? A gente também tinha antes uma voluntária de psicologia, a gente também tem uma parceria com o SESMAC, que vai lá para fazer tratamentos odontológicos nas crianças. Né? Então a gente tem algumas atividades extras, as esportivas, mas que complementa a formação do ser humano. Isso é muito importante, é bom que a gente saiba, né? Então, se você tem um jovem que está precisando, né, dessa ajuda e de ter um complemento, porque às vezes à tarde, estuda de manhã, à tarde não tem nada para fazer, você mora lá no Prado, nas imediações, é só entrar em contato. Como é que é? O Consolador? Isso. .org? Consolador.com.br. É o consolador.org.br, para que você possa fazer sua inscrição. E qual o endereço de lá? Avenida Amazonas 425, no Prado. Ou então vá lá pessoalmente. Se você não conseguiu anotar, vá pessoalmente nesse endereço para fazer. Olha, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com Rayana falando do bem. O programa Trilha Social espera você logo depois desse intervalo. O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como o Virando o Jogo, com atividades esportivas e educacionais. Essa é Isabel. Marreta Isabel. Prazer. Esse é Cocó. O Ministério dos Esportes trouxe a oportunidade da gente estar transformando esses jovens. Treinar em uma academia que era menor do que essa e consegui me tornar 4 vezes campeão mundial. Nós que saímos de trabalhos sociais, se não fosse o esporte, eu não estaria aqui com você. Eu creio que com você foi a mesma coisa. Exatamente. Eu venho de projeto social, né? É uma alegria enorme estar podendo ajudar hoje em dia. Então a gente tira os adolescentes, crianças e até adultos de alguma marginalidade, né? Jogado em faixa preta. Aí fui disputar a seletiva, fui pra Brasília. É porque ele lembrou que a gente conseguiu uma kitnet emprestada porque a gente não tinha dinheiro e ele ganhou em primeiro lugar. A gente é do tamanho dos nossos sonhos. O esporte é um direito de todos. Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos aqui com Rayana, da Casa dos Amarelinhos, o Consolador, apoiado pela Petrobras. É claro que tem que ter alguém para ajudar, né, porque o trabalho voluntário não se dá todos os dias, uma pessoa não pode estar ali todo dia. Mas, Rayana, quantos jovens são atendidos em Maceió? Eu sei que espalhados por algumas cidades, né, que você já falou, são 1.800 jovens, mas aqui em Maceió, especificamente ali na região do Prado e imediações, quantos jovens são atendidos? Atualmente, a gente está com mais de 320 atendimentos, entre crianças e adolescentes. E são atendidos todos os dias? Eles têm o atendimento 2 vezes por semana, né, ou segunda ou quarta, ou terça e quinta. Né, as atividades elas funcionam de terça e quinta com 2 horas de atividade semanal. E vocês têm um espaço grande? A gente tem um espaço que tem piscina, que tem quadra, tem sala de lutas, tem um refeitório, também que a gente oferta lanche para os meninos assim que eles terminam as atividades. É um trabalho social extremamente importante. Com certeza. Principalmente para um bairro onde não tem muita opção. Nós percebemos, você, Rayana, também é jovem, nós percebemos que não há uma preocupação de criar espaços de lazer para o jovem. Como é que você vê isso? Infelizmente é uma falha, né? Porque a gente sabe que o esporte ele consegue tirar as crianças dessa realidade de desigualdade social, porque a gente sabe que há vários bairros aqui na cidade de Maceió e do estado também, do país, que essa desvalorização, né, essa desigualdade social e essa alta vulnerabilidade social, ela é muito identificada, né? E a gente sabe que com a falta desses espaços, com a falta de oportunidade dessa prática, acaba levando as crianças a fazerem
outras atividades, outras práticas, se envolvendo até com drogas, se envolvendo até em meios que podem tirá-las de uma oportunidade que elas teriam de crescer e de ser alguém melhor na vida. De ter oportunidade de ter uma vida digna, né? Isso. E achando que aquilo é mais importante, porque às vezes a oportunidade que o tráfico oferece é de ganhar dinheiro, mas o preço não tem valor. Às vezes o valor da vida, paga com a própria vida, né? E ter essa conscientização. Vocês fazem também palestras sobre do valor da vida? E isso, a gente tem oficinas temáticas, que a gente tem as atividades esportivas, os eventos, e a gente também tem oficinas temáticas que elas são trabalhadas pelo nosso assistente social, com essas temáticas que são bem pertinentes nos dias de hoje, né? A gente trabalhou agora no Carnaval, perto do Carnaval, com o tema de álcool e drogas, a gente trabalha sobre conscientização ambiental, a gente trabalha sobre o uso das redes sociais, que a gente sabe que hoje, né, o acesso... Cyberbullying, né? Isso. A gente trabalhou também com a temática do bullying, a gente também tem encontro com os pais, que fala da questão da educação, né, da ordem de família, para ter uma melhor relação e estreitar o vínculo entre eles, entre filho e pai, ou até responsável, né, que não seja pai, mas que tome conta da criança. Então a gente sempre está envolvendo essas temáticas de conscientização com esses temas que realmente a gente enxerga como pertinentes e que muitas vezes são trazidos por eles. A questão da gravidez na adolescência, por exemplo, como é que é tratado? A gente teve uma oficina temática sobre isso com eles, né? Me conte dessa experiência. Foi muito interessante a atividade com o assistente social. Ele formou grupos com os alunos, né, e deu a eles uma lista de compras. E pegou aqueles dinheiros de banco imobiliário, aqueles dinheirinhos falsos. E deu uma vivência, né? Isso, como se tivesse o salário mínimo e tivesse dinâmica. Que fazer aquelas compras. Então, à medida que eles iam comprando fralda, leite, todo o material para sustentar uma criança, eles foram vendo que iam ficando sem dinheiro, né? E tinha lá também o preço também da camisinha, que era um preservativo mais em conta do que todos os outros itens. Então, aí, diante dessa dinâmica, eles foram prestando atenção por eles mesmos, e depois foi feita uma reflexão final com eles, onde eles realmente tiveram essa consciência de caramba, né? Uma coisa tão mais barata, uma coisa que eu posso evitar, né? Eu novo, a prevenção, né? Isso. Mas a prevenção também é uma cultura. Se você não cria, você não dá essa oportunidade, não cria, porque às vezes os pais nem conversam sobre sexualidade. Verdade. Com seus filhos, mas aí as redes sociais são abertas. E por isso que a gente também fez esse trabalho de uso das redes sociais, né? De usar bem as redes sociais, não estar se expondo, né? De como realmente aproveitar do que ela tem de melhor para oferecer para eles, né? Justamente para não ter essa facilidade de tudo que a gente encontra hoje em dia. É verdade. Nessa sua área da educação no esporte, nós percebemos, por exemplo, que na música, quando a criança ela se interessa por um instrumento, ela começa a fazer música, vai aprender um violão, um violino, um teclado, existe toda uma disciplina, e também a partir do momento que ela começa a desenvolver essa habilidade, não só a habilidade tátil de tocar, no cérebro acontecem grandes transformações. Há uma união dos 4 quadrantes do cérebro e também promove uma certa disciplina. Mesmo sem perceber, ela começa a ter mais disciplina. Você já teve jovens que entraram para o esporte. Isso também acontece com o esporte? Acontece. Acontece justamente por conta dessa metodologia do esporte educacional e daqueles 5 princípios que eu falei anteriormente. Né? Eles aprendem a construir juntos regras que eles têm que respeitar e, assim, aprender todas as modalidades, né, de uma forma, não que eu precise saber o movimento da forma correta, detalhada. Até fazendo algo prazeroso, que é o estar fazendo esporte. Ele vai aprender o movimento, ele vai aprender a modalidade para ter gosto de continuar praticando ela. Né? Não só, eu só vou ficar, tanto que a gente também tem um esquema de rodízio entre eles. Né? Durante 3 meses eles rodam as modalidades que a gente tem para que eles vivenciem cada vez mais práticas motoras, para que eles tenham a oportunidade de vivenciar o futsal, a natação, a luta e vejam, né,
desenvolvam toda essa parte de coordenação e vejam que eles podem se identificar em todas essas práticas, né? Que não é, eu não preciso ser um talento, mas que eu vou aprender, né, aquela modalidade e ter gosto de praticar na vida adulta, que a gente sabe que a prática de exercício físico e de atividade física nos previne de tanta doença, né? É verdade, inclusive a educação, ela precisa de ter esse novo olhar, né? Esse olhar de aprender com alegria, não ser uma coisa muito quadrada e maçante, como é quando nós adultos vamos fazer um curso, é focado. Você tem que focar nisso, é isso que você vai aprender. O jovem, ele precisa de ser estimulado a querer aprender, não é isso? Isso. E a gente trabalha nos 3 aspectos da educação, né, que é o conceitual, o procedimental e o atitudinal, que são os 4 pilares, que é o saber, o fazer e o ser e conviver. Então, se eu vou dar uma aula de natação, eu vou explicar o fundamento que ele vai explicar para ele ter a parte do conceito, ele vai aprender a fazer aquele movimento que ele conheceu, e o atitudinal é que dentro do jogo, dentro da prática, ele vai respeitar o outro, ele pode ajudar o outro ao que tem mais habilidade, o que tem menos habilidade naquele movimento. E com isso não ficar o jogo de vaidade, né? Isso. Porque isso pode acontecer em qualquer faixa etária, infelizmente. É verdade, né? é verdade. E assim, nós estamos chegando na reta final do nosso programa. Eu gostaria que você fizesse novamente o convite para o seminário e deixasse as suas considerações finais e uma mensagem para o nosso público que está aí do outro lado da telinha. A gente do Esporte que Transforma acredita que o esporte, ele tem esse poder e esse fato de desenvolver a criança como um todo e de transformar, né, esse meio social que elas vivem e até elas mesmas. Então, sintam-se convidados a participar do festival que vai acontecer amanhã, lá no Pontal da Barra, no Complexo Gonçalo Minilins, a partir de 1h30 da tarde. E você, profissional e estudante de educação física, que quer aprimorar o seu conhecimento, que quer ter mais conhecimento, venha participar conosco do 2º Seminário Alagoano de Esporte Educacional. A inscrição é pelo site consolador.org.br e a gente vai ter vários ícones da educação física, como o professor João Batista Freire, Adriano Rosseto Júnior, que vai ajudar vocês e vocês vão aprender muito com eles. Então vem fazer parte com a gente. Tá, muito obrigado pela sua presença, muito esclarecedor. E vamos aí no esporte, né? O esporte, saúde mental, física e espiritual também. O programa Trilha Social, programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem. Volta semana que vem e a gente vai estar aqui esperando você sempre com novidades, sempre no caminho da paz. Até lá!